graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele que nos amou primeiro. Por isso estamos aqui na presença gloriosa de Deus, aprendendo um pouco mais da sua santa palavra, e nós devemos ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Um período onde muitos têm sido apenas ouvintes esquecidos e não praticantes. Mas eu e você, nós fomos chamados para praticar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe os seus planos, os seus projetos, principalmente a sua vida espiritual. Que você possa crescer na graça e no conhecimento dos céus. Hoje nós iremos falar sobre o reino milenar de Cristo nesta terra. Quando o escritor do livro do Apocalipse, o apóstolo João, ele escreve e ele fala de um reino milenar, traduzindo, quer dizer exatamente 1000 anos. Um reinado com Cristo nesta terra durante 1000 anos, pois Ele nos comprou com alto preço para sermos reis e sacerdotes e com Ele reinar sobre a terra. Em Apocalipse capítulo 20, versos de 1 a 6, diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então a palavra é bem objetiva acerca do reino milenar de Cristo na terra. Apenas um anjo forte de Deus virá e amarrará Satanás no inferno durante todo este reino milenar. Quando acabar os 1000 anos, ele será solto por um determinado tempo. Por quê? Porque todas as pessoas que estiverem com seu corpo natural, que vão nascer durante o milênio, elas precisam saber que existe um diabo, um enganador, um tentador. Porque no céu só entra aqueles que escolhem morar no céu. Então eles precisam conhecer a outra face. Então o diabo ele terá um tempo determinado para enganar essas pessoas. E depois ele será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. E as pessoas, obviamente, vivendo um milênio com Cristo, elas não vão se deixar seduzir pelas mentiras de Satanás. Então haverá sim um reino milenar com Cristo. Esse reino, ele será aquilo que era para ter acontecido no Jardim do Éden, mas por causa do pecado, o ser humano foi afastado do Jardim do Éden. Então Jesus, ele vai implantar um reino aqui na terra, semelhante ao Jardim do Éden, aonde a terra se encherá do pleno conhecimento de Deus.
Isaías, capítulo 65, versos 18 a 25, ele também profetiza sobre este reino. Ele só no Antigo Testamento, você só não vai encontrar a data, 1000 anos, mas ele é muito falado. Este reino, ele é muito falado. Somente João, ele traz o período de tempo, 1000 anos, o reino de Cristo na terra. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, pois eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Miqueias também fala deste reino, capítulo 4, verso 1. Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. Dos versos 6 e 7, naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava, e recolherei a que tinha sido expulsa, e a que eu tinha maltratado. E da que cocheava farei um remanescente, e da que tinha sido arrojada para longe, uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. O milênio é a administração direta do governo divino sobre a terra, durante 1000 anos, por nosso Senhor Jesus Cristo e os santos justos ressurretos, tendo o centro do reino na nova Jerusalém celestial. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Palavras de Jesus Cristo em Mateus capítulo 25, o verso 21. Este reino milenar é o Senhor honrando o teu povo, o santo, aqueles que guardaram o seu nome. Então este reino é para honrar as nossas vidas, que largamos tudo para viver com Cristo. Ele dará neste período a terra àqueles que foram humildes e que guardaram a sua palavra. Então ele dará essa terra como herança para aqueles a quem ele tem prometido. Mateus capítulo 5, versos 3 a 5 diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus, ele também fala deste reino na oração do Pai Nosso: venha o teu reino. Então este reino virá para todos aqueles que guardaram a palavra do Senhor. Neste período, todos os povos terão
que adorar o Senhor. Zacarias 14:16, ele fala assim: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. O milênio é o cumprimento da festa dos tabernáculos. Aliás, as 7 festas que o Senhor instituiu no calendário judaico têm a ver com Jesus Cristo. As 3 primeiras, a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa da primícia, tem a ver com a vinda de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes tem a ver com a festa de Pentecostes. O batismo com o Espírito Santo, a festa das trombetas está relacionada com o arrebatamento da igreja. A festa da expiação está relacionada com 7 anos de tribulação. E a festa dos tabernáculos, ou festa da cabana, está relacionada com o milênio. Toda a palavra de Deus tem relação com a obra de Cristo Jesus, nosso Senhor. A criação, ela também anseia pela sua remissão. A natureza geme por causa do pecado. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, dos versos 19 a 22, ele diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Até a natureza, toda a criação, ela também geme com dores de parto. Está esperando a redenção, assim como nós esperamos este novo tempo para reinarmos com Cristo durante 1000 anos. A terra, ela será renovada e as condições físicas e biológicas serão transformadas. A natureza será redimida, revelando o amor de Deus, o conforto, a alegria para com seus santos terreno e toda a criação. Você pode ler isso em Isaías capítulo 11, Lucas capítulo 19, versos de 11 a 27, e o texto de Romanos que nós lemos, 8, de 19 a 22. Eu vou ler para vocês o texto de Isaías capítulo 11, do verso 1 a 5, neste primeiro momento. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. De 6 a 10, e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos,
e o leão comerá palha como boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, você pode observar que os animais não serão selvagens, não serão carnívoros, haverá harmonia entre a humanidade e as feras da terra, haverá reprodução, então será um reinado de justiça, de equidade, porque o próprio Senhor Jesus é quem vai governar sobre toda a terra. No milênio, haverá 3 níveis de santos ressuscitados e glorificados que reinarão com Cristo. Os santos do Velho Testamento. Pois é, isto mesmo, os santos do Velho Testamento. Todos os que lançaram sua fé no Messias, que viria desde o tempo de Adão e Eva até a morte de Jesus. Você pode conferir em Daniel capítulo 12, versos de 1 a 3, Mateus 19, versos 27 a 30, Lucas capítulo 1, versos 33 e 34, Lucas capítulo 13, versos 25 a 27 e Apocalipse capítulo 7, versos de 2 a 8. Lucas 13, 28 e 29 diz assim: quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançado fora, e virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Quero te dizer que Abraão, Isaque e Jacó foram os patriarcas do Antigo Testamento, os profetas que também profetizaram no Antigo Testamento, e ele está falando dos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste. Então todos estes ressuscitarão e desfrutarão do reino milenar. Também os salvos, coroados e glorificados, pertencentes à igreja, o nosso período, a igreja triunfante de Cristo sobre a terra, desde Atos dos Apóstolos, capítulo 2, até o arrebatamento. Então, este grupo de pessoas estará também presente no reino milenar. Você pode conferir 1 Coríntios 9, 25 a 27, 2 Timóteo 4, 7 8, 1 Pedro 5, verso 4, Tiago, capítulo 1, verso 12, Apocalipse, capítulo 2, verso 10, Apocalipse, capítulo 20, verso 6 e capítulo 22, verso 12. Paulo, ele diz na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Você ama a vinda de Cristo? Você crê que Jesus Cristo virá arrebatar a sua igreja? Você crê que o seu nome está escrito no livro da vida? Se você ainda não crê, é necessário entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Os salvos é o outro grupo que creram em Jesus e foram martirizados durante a tribulação por não receberem o sinal da besta. Apocalipse 7, versos de 9 a 17, Apocalipse 20, versos de 4 a 6, diz isso, e eu quero ler para vocês Apocalipse 7, do 13 ao 17. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro.
Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Então, esses três grupos desfrutarão do reino milenar. Esses estarão com o corpo de glória. Esses serão como os anjos do céu. Não haverá mais necessidade de se dar em casamento. O prazer deles serão estar na presença de Jesus, glorificar o Senhor Jesus, servir ao Senhor Jesus. Não terá nada melhor e mais maravilhoso do que passar a eternidade na presença do Senhor. E agora também haverá o grupo daqueles que estão com seus corpos naturais, aqueles que sobreviveram da grande tribulação. Eles também participarão deste reino, né? E as bênçãos do Senhor também estará sobre eles. O Israel terreno é um estado de bênção incomparável, ou seja, o remanescente de Israel que não morreram durante a tribulação e reconheceram Cristo Jesus como Messias na sua volta para reinar. Aqueles que o Senhor guardou lá no deserto contra as garras do anticristo, o remanescente de Israel, né, eles estarão com seu corpo natural. Eles vão estar reinando com Cristo durante o reino milenar. Isaías 35, verso 7, verso 10, Isaías 67, versos de 4 a 6, Zacarias capítulo 12, versos de 9 a 4, Zacarias 13, verso 6, Romanos 9, verso 27. Vou ler para vocês Romanos 9, verso 27. Também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então, Israel, o povo que estiver com o seu corpo natural, vão entrar para o milênio, para reinar neste período com Cristo Jesus, nosso Senhor. No reino milenar, haverá também os naturais, que participarão de todas as bênçãos da criação regenerada, a saber, os judeus remanescentes que não morreram durante o período da tribulação e reconheceram Cristo Jesus como Messias, e vai reinar com Cristo durante este período. Isaías capítulo 35, verso 7 e o verso 10, Isaías 67, versos 4 a 6, Zacarias 12, versos 9 a 14, 13, verso 6 e Romanos 9, 27, que diz assim: também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Também os gentios sobreviventes que se converteram com os judeus durante a tribulação e que foram salvos após o julgamento das nações vivas pelo Rei e Messias Jesus. Mateus capítulo 24, versos 13 a 14, Mateus 25, versos 31 a 46. Mateus 24, versos 13 e 14 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim.
todos os gentios, eles também participarão durante este período. Os filhos que nasceram durante o reino terão a mesma longevidade que foi dada por Deus no princípio da criação, antes do dilúvio. Como você pode ver em Gênesis capítulo 5, Gênesis 6, verso 3, Isaías 11, versos de 6 a 8, Isaías 65, versos de 17 a 25. Isaías 11, 8 diz assim: e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Então, a população ela continuará evoluindo durante o período do reino milenar. Quero passar rapidamente alguns fatos que vão ocorrer no milênio. Será um governo ditatorial. Jesus terá o poder absoluto. Apocalipse 2, versos 26 a 28. Não admitirá rebeldia. Isaías 29, verso 20. Será um reino de paz e justiça. Isaías 11, versos de 3 a 5. Não haverá nenhum tipo de imposto. Isaías 60, verso 17. Não haverá violência. Isaías 60, versos 18. Nós comeremos. Lucas 22, versos 28 a 30. Os animais não serão ferozes. Isaías 11, versos 6 a 9. Haverá prosperidade, alegria, santidade, consolo, conhecimento e instrução. Isaías 33, versos de 5 a 6. Jeremias 30, versos 18 e 19. Isaías 35, versos 8 e 9, e Isaías 51, verso 3. Haverá reprodução de seres humanos, Jeremias 30, verso 20, Jeremias 31, verso 29, Ezequiel 47, verso 22, Zacarias capítulo 10, versos 7 e 8. Existirá trabalho. Isaías 62, versos de 8 a 9, Jeremias 31, verso 5. Haverá um só idioma, Sofonias 3, verso 9. E haverá plenitude do Espírito Santo. Isaías 32, versos 13 a 15 e Ezequiel 36, verso 27. Após esse reino milenar, acabou os 1000 anos, Satanás então será solto por um período de tempo para poder ter a oportunidade de enganar as pessoas, e depois ele será lançado no lago que arde com fogo e enxofre por toda a eternidade. E haverá a ressurreição de todos aqueles que morreram e foram condenados. Eles ressuscitarão agora para também a condenação eterna, que nós chamamos de juízo final, como diz em Apocalipse 20, versos de 7 a 15. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo nome é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes
e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você pode ver que é o julgamento final. Agora, todos os que morreram sem Cristo, todos aqueles que morreram, estão no inferno, ressuscitarão, passarão pelo julgamento do trono de Deus e serão agora lançados junto com o diabo, os demônios, a besta, o falso profeta, a morte, o inferno. Todos foram julgados e lançados no lago que arde com fogo e enxofre, e ali estarão eternamente fora da presença de Deus. Nunca mais na eternidade terão contato com Deus. Você pode observar que eles não vão voluntariamente, eles são lançados no lago que arde com fogo e enxofre. E lá estarão eternamente separados de Deus. E nós, todos aqueles que desfrutaram do reino milenar, o que vão acontecer com eles? Agora eles vão para o lugar que Deus tem reservado para todos eles, que é a cidade santa, a nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21, versos de 1 a 7. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentada sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Então, nós iremos para esta cidade. É um cubo perfeito, com 3.000 metros de altura, de largura, de comprimento. Uma cidade que João descreve toda de ouro e pedras preciosas. É claro que será muito mais superior a isso. É que ele tinha que descrever com aquilo que ele conhecia e entendia da terra. Porque nesta cidade reina a presença e a glória de Deus. Todo dia nós teremos um cenário novo nesta cidade. E esta cidade ela voa, e nós voaremos e conheceremos os bilhões e bilhões e bilhões de galáxias que existem. Povos distantes nós iremos conhecer e falar do que é sentir a presença de Deus. Somente nós, seres humanos, tivemos o privilégio
de ter Deus no coração, na pessoa do Espírito Santo. Algo que os anjos almejam, mas eles são espírito, eles não podem sentir. Eles conhecem Deus face a face, mas eles não podem sentir Deus. Eu e você, que temos Senhor Jesus na nossa vida, nós podemos ouvir e sentir Deus. E nós podemos compartilhar isso a todos os outros, inclusive para os anjos. Vale a pena servir o Senhor Jesus. Ele tem o melhor para mim e para você. Louvado seja Deus. No nosso próximo episódio, nós vamos fazer a ordem cronológica de todos esses acontecimentos. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você estar sempre recebendo a nossa programação. Eu quero orar com você. Santíssimo e eterno Deus, eu te louvo e te agradeço pelo privilégio de conhecer a Tua Palavra. Eu louvo a Ti por esta vida, meu Deus, que nos acompanha neste canal. Que a Tua bênção, a Tua paz, a Tua glória, o Teu poder seja sobre esta vida, renovando e transformando para a glória de Teu nome santo. Escreve, meu Deus e meu Pai, o nome desta alma no livro da vida do Cordeiro, para desfrutar das glórias celestiais e passar, aleluia, a eternidade na Tua presença. Como nós lemos, onde não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, nem clamor, porque as primeiras coisas são passadas. Te louvamos, meu Deus e meu Pai, e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te dê a paz, em nome de Jesus.